é um dia que a gente se alegra, né? Celebramos Ele porque só Ele é digno e nos permitiu ter acesso a esse dia maravilhoso, né? Então, o texto que eu quero compartilhar aqui com vocês é um texto já bem conhecido, onde Paulo ministra aqui, né, a ceia. Ele explica, na verdade, como que ele recebeu, e assim como ele recebeu também, ele estava passando aos irmãos, né? Então, 1 Coríntios 11, vou estar lendo aqui a partir do versículo 23. Eu vou ler aqui, depois a gente vai, além de ceiar, eu quero trazer uma reflexão referente a esse texto que fala sobre essa ceia. No versículo 23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, desta mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Algumas versões vai dizer uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Aleluia. Amém, glória a Então, Deus. aqui a gente vê Paulo nos ensinando e nos chamando a atenção para algumas coisas. E antes de a gente cear, eu gostaria só de fazer uma ponderação a respeito dessa parte onde que ele fala sobre você ceiar, né, fazer isso de uma forma indignamente, sem discernir o corpo, né? E a reflexão que eu queria trazer para vocês tem referência também sobre a ceia, está ali em Lucas, no capítulo 22, onde eles estavam se preparando para a Páscoa, e Jesus ia então ceiar com os seus discípulos. E aqui ele faz também esse mesmo ato da ceia, né? Ele parte o pão, reparte com todos, e também o vinho. Só que aqui o que me chamou a atenção foi onde ele falou que aquele que iria traí-lo estava com a mão junto com ele no mesmo prato, estava comendo com ele, aquele que havia de trair. E aí, quando eu comecei a fazer uma comparação com esse texto aqui, o Senhor começou a me trazer um alerta justamente para que a gente, todos nós já sabemos do tamanho desse benefício que foi nos dado, que é a ceia. Todos nós já sabemos quão grandioso é a gente poder ceiar e participar disso, né? Mas o alerta que o Senhor me fez foi para que a gente venha fazer isso, e essa parte do indignamente, na verdade, ele me trouxe a comparação aqui com Judas, porque se você reparar aqui no início, no capítulo 22, no versículo 21, ele diz assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Isso no versículo 21, só que no versículo 3, Satanás entra em Judas. E no versículo 4,
ele foi ao seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como poderia traí-lo. Ou seja, antes de ele se assentar à mesa do Senhor, ele já planejava como trair o Senhor. Então, qual foi o alerta que o Senhor, através desse comportamento de Judas, e mesmo Jesus sabendo, ele não negou a ceia a Judas. Então, para ver que o Senhor, por mais que a gente esteja ruim, que a gente esteja em pecado, e de qualquer forma, o Senhor nunca nos nega, mas que a gente venha participar da ceia, que a gente entenda o que a gente está fazendo, e que a gente não venha com esse coração assim como veio Judas, que a gente vem ceiar, mas com o coração já pensando em como trair o Senhor. E quando eu li isso, para mim foi muito forte. Porque muitas vezes a gente vem ceiar, né, participar desse benefício grandioso que é, né, a ceia, só que já com o nosso coração, às vezes, maquinando outras coisas que desagradam ao Senhor. Então, eu quis fazer essa consideração antes, que é justamente o que Paulo nos adverte, para que não vai ser eu, não vai ser a Fábio, que vai estar examinando a vida de cada um. Né? Como Paulo nos advertiu, examine-se, né? Ou seja, cada um fazer uma avaliação do seu comportamento, do seu coração, na verdade, e ver como que está. Será que a gente não está vindo participar do corpo e da nova aliança de Cristo, mas com o coração errado, com o coração voltado a trair o Senhor, e às vezes pode ser em pequenas atitudes, em uma desobediência, ou enfim, a gente, né, cada um tem o seu relacionamento com o Senhor, sabe do que o Senhor tem nos pedido em secreto. Então, o alerta que o Senhor fez a mim, eu compartilho com vocês, é isso, para que a gente alinhe o nosso coração e faça da maneira correta. Porque aqui os discípulos, o restante dos discípulos, se vocês forem ver, a maioria, né, um negou, deixaram todos eles deixaram o Senhor na mão. Porém, os outros não estavam com esse coração para trair o Senhor. Eles não maquinaram isso antes. Foi o diferencial do coração, então, de Judas. Então, que a gente não tenha esse sentimento no coração, né, de trair o Senhor e depois se apresentar, se sentar à mesa, que acredito eu que talvez seja esse o alerta que Paulo estava falando, para que a gente não faça isso sem discernir, sem entender a grandiosidade do que nós estamos recebendo. Amém, irmãos? Então, depois de tudo isso, que a gente possa refletir, né? Que a gente coloque o nosso coração diante do Senhor. E se mesmo o nosso coração estiver errado, que a gente peça para que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor alinhe o nosso coração. Que Ele não permita que, assim como aconteceu com Judas, que Satanás entrou no Judas, que Ele não permita que isso aconteça conosco. Que Ele guarde o nosso coração para que seja somente dele, que os pensamentos do nosso coração sejam somente nele. Amém, irmãos? Então, quero convidar a todos para, neste momento, pegar o pão, que é o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi entregue por nós. E hoje eu estava lendo uma passagem onde que a gente acha que o sacrifício maior dele começou na cruz, começou quando ele foi chicoteado, né? Mas eu li uma passagem onde que vocês provavelmente conhecem, onde que ele dizia, onde eu dizia que ele começou, o suor dele se transformou em gotas de sangue, de tamanho nervosismo e angústia que ele estava. Então, eu acredito que Deus, dessa parte onde ele começou a ter essa angústia e suar sangue, eu creio que a partir daí ele já começou nesse processo. Então, foi daí que ele começou a fazer tudo por nós, né? Esse castigo não começou lá na cruz, mas acredito que daí, pelo tamanho da pressão que ele estava sofrendo. Então, vamos participar, cada um com o seu pão, e crendo que é o maior benefício que nós podemos receber é a vida do Senhor em nós. Amém? Todos participamos, então, agora do pão. Pai,
Em nome do Senhor Jesus, glorificamos a Ti, consagramos esse pão e não temos palavras para expressar o quão gratos estamos aqui com os nossos corações rendidos a Ti, Pai, pela grandiosidade que é poder participar. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Podemos participar todos. Amém. Da mesma forma que participamos do pão, vamos participar também agora do suco, que representa essa nova aliança, o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. E todas as vezes que a gente fizer isso, estamos agora declarando aqui a morte e a ressurreição do Senhor, que Ele morreu por nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Não temos palavras, Pai, para agradecer esse feito, tudo que você passou por nós, todo o castigo, toda a dor, todo o sofrimento que foi derramado em cada gota de sangue, em cada flagelo. Nós glorificamos a Ti, porque só Tu é digno. Em nome do Senhor Jesus, consagramos o suco da videira. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos com o coração aqui quebrantado diante do Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor, podemos participar todos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, irmãos. Glorifica o Senhor. Glorifica, talvez um dia o Senhor consiga colocar nos nossos corações o que realmente isso representa, porque eu creio que a gente tem, acho que só uma base bem rasa ainda do que representou isso, que Jesus fez. Mas eu creio que um dia o Senhor trará aos nossos corações uma revelação maior, que vai impactar de uma forma que a gente vai se render de uma maneira que a gente não vai querer mais nada, que não seja a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar aqui também algo que o Senhor falou comigo essa semana. E foi semana passada, semana retrasada, se não me engano, eu tive no projeto Girassol, trazendo uma palavra. E a gente conversou um pouco sobre o coração, sobre o que o Senhor tem falado nesses dias, que é com que coração que nós estamos caminhando com o Senhor, como que nós estamos com tudo isso, né? Então, eu tinha falado ali um pouco no projeto Girassol sobre duas situações que aconteceram aí na eternidade, que se deram início na eternidade, e que fala aí sobre Satanás, o comportamento de Satanás e também o comportamento do nosso Senhor Jesus, que foi dois comportamentos totalmente, digamos assim, ao contrário, os dois comportamentos, né? Nós tivemos aí Lúcifer, que teve um coração altivo, teve um coração de querer se exaltar. Nós vimos aí, né, nos textos em Ezequiel 28, se não me engano, e acho que Isaías também fala sobre Lúcifer, sobre esse coração altivo dele. E nós vemos, por outro lado, o nosso Senhor Jesus, que teve o coração manso e humilde, que ele mesmo se humilhou. Então, a gente
viu esses dois caminhos e a gente conseguiu entender um pouquinho sobre qual é o comportamento que agrada ao Senhor, né? Então, como que a gente escolhe estar caminhando aí com o Senhor diante de tudo isso que a gente sabe do comportamento de Satanás e o comportamento do Senhor Jesus. Claro que eu escolho, por mais que a gente sabe que às vezes não é fácil, mas eu escolho ter um comportamento assim como Jesus teve, né? De procurar ter essa mansidão, essa humildade, coisas que a gente acha que é fácil, mas não é. Até porque, assim como Jesus, nós enfrentaremos muitas coisas parecidas, assim como ele. Eu até fiz anotações de algumas coisas aqui, ó. Não ter honra na sua própria terra, ser perseguido, questionado da veracidade do seu ministério ou do seu chamado, ou daquilo que você está fazendo, que o Senhor falou ao seu coração, padecer pelo próximo, abrir mão de coisa importante pelos outros. Então, tudo isso são coisas que o Senhor Jesus, algumas coisas que o Senhor Jesus sofreu pela escolha dele, por ele ser manso e humilde. Então, a gente tem que ter isso em mente, que quando a gente escolhe esse caminho do Senhor, a gente não vai somente receber as bênçãos. Ah, porque agora o Senhor morreu por mim, eu vou ter acesso totalmente às bênçãos do Senhor, agora eu já sou mais que vencedor. Sim, isso é verdade. Mas para você atravessar esse caminho, como Cristo ele é o nosso modelo, a gente vai passar por algumas coisas, até que a Bíblia diz, né, que é para a gente ter bom ânimo, que a gente vai padecer pelo nome dele. Então ele já tinha nos avisado disso, né? Então isso estou falando para que a gente abra um pouco a nossa mente, porque hoje quando a gente tem problemas na nossa vida, eu sei que isso é do ser humano, é da carne, né? A carne às vezes grita. E quando a gente tem nos nossos problemas, a gente às vezes já fica um pouquinho atribulado, dá aquela tremida. Mas eu vejo que a gente consegue mesmo estar mais convertido, a gente consegue estar um pouquinho mais no Senhor quando a gente abre mão até mesmo dos nossos problemas, né? Deixa de estar com aquela preocupação com os nossos problemas, mas a gente começa a focar no problema dos outros, a gente começa a olhar com um olhar não de julgar, mas eu digo de ajudar o próximo. Então eu abro mão daquilo que está querendo me atribular, porque estou vendo que meu irmão também está passando por uma necessidade. E eu escolho, então, ao invés de cuidar somente dos meus problemas, eu escolho ajudar o irmão a resolver o seu problema, a atravessar essa situação. Por que que eu falo isso? Não que eu não vou estar resolvendo as coisas da minha vida, não, vai estar resolvendo. Porém, eu vejo que o Senhor Jesus, ele fez isso. Ele tinha pessoas perseguindo ele, pessoas tentando, pessoas procurando matá-lo, mas em nenhum momento você vê ele resolvendo esses problemas. Ele deixava com um pai para resolver. Mas ele, em todo o tempo, ele estava agindo em favor de um próximo. Para ele era mais importante ele estar curando um cego, né, limpando um leproso, alcançando a mão aquela que ia ser apedrejada, do que ele se livrar daqueles que o tentavam matar, daqueles que tentavam perseguir. Então, isso são características daqueles que escolhem esse caminho do Senhor Jesus, que é da mansidão e da humildade. Então, a gente vai ter as bênçãos, sim, mas a gente passa por esse processo também, né? Então, se você estiver passando por alguma dessas coisas, legal, porque você está no caminho correto. Amém? Então, Amém. isso é só para a gente fechar aí um pouquinho com o que a gente tinha ministrado aí sobre no projeto Girassol, que tinha sido esses dois comportamentos, até porque o Senhor me passou um outro texto aqui e ele tem falado comigo esses dias justamente sobre isso, sobre o coração do cristão, do filho. Como é que está o nosso coração? Como é que está o alinhamento? Qual é a intenção do nosso coração em servi-lo? E se a intenção está correta,
será que nós estamos glorificando Ele? Ou mesmo a gente está sentado à mesa com Ele, nós estamos querendo glória para nós? Então, esses dias o Senhor tem falado muito comigo isso, e o Senhor me trouxe aqui um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 17. E aí ele vai estar falando aqui algumas coisas a respeito aqui desse profeta aqui, sobre como ele tratou, fez eu refletir sobre algumas coisas aqui. Então eu quero ler aqui, não tem muita coisa aqui para ler, eu quero só ler alguns versículos e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui nessa passagem. O capítulo 17, então, ele vai dizer assim, no versículo 1. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Então aqui ele já teve já determinou algo, declarou algo que tinha sido da parte do Senhor sobre essa terra. 2. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Então, essa primeira parte aqui, eu estava lendo e meditando nessa passagem, e aqui eu consegui perceber a dependência e obediência dele total ao Senhor. Primeira coisa que me chamou a atenção foi que ele não negociou, que é o que a gente vem falando nesses últimos dias, e você não negocia a verdade. A gente tinha falado sobre a pedra, as pedras de Davi, né, sobre o comportamento de Davi e o comportamento do gigante, que ele tentou negociar com um exército, né, de Israel e Davi não negociou, simplesmente sentenciou o filisteu. Então, aqui da mesma forma, eu vejo que ele não teve uma negociada com o Senhor. Ele simplesmente obedeceu. Ele ouviu aquilo que o Senhor falou, declarou sobre a terra. Quando o Senhor disse assim, agora vai para tal lugar, ele foi. Então, eu consigo identificar que algo que é uma característica dos homens e mulheres do Senhor, que é total obediência à voz do Senhor, sem argumentar, sem ter essa barganha, essa negociação, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Detalhe, que às vezes a gente acha que, à primeira vista, a gente olha, pô, mas o cara foi para um lugar, para um ribeiro, para ser alimentado por corvo. E aqui todo mundo sabe que o corvo, o que que come? Carniça, né? Carne podre, já a carne já em estado de putrefação. E aí a gente deve pensar assim, pô, como que eu vou ser alimentado por um corvo? Só que o que a gente às vezes não atenta é que ele mesmo declarou sobre a terra, através de uma ordem do Senhor, dizendo que naquela terra não teria mais água, não choveria. Ou seja, se não vem chuva, como eles plantavam, não teriam provisão. Então aqui, quando o Senhor mandou ele para outro lugar, o Senhor já estava cuidando dele. Ó, vou te tirar desse lugar, eu vou te enviar para outro, porque aqui não vai ter provisão. Eu não quero que você padeça. Só que a gente atenta para quê? Para como é que a gente vai ser servido. Chegando aqui na beira desse ribeiro,
né? E sendo alimentado aqui pelos corvos. Outra coisa que eu percebi, que a gente acha que, por mais que a gente passe esses momentos difíceis de ser alimentado por corvos, a gente tem na nossa mente que essa tribulação, esse tempo, às vezes, de deserto, esse tempo ruim, que a gente acha que é ruim, a gente acha que a gente tem que passar pouco tempo. Agora eu me pergunto para vocês, eles bebendo do ribeiro, porque aqui depois a palavra do Senhor veio a ele e disse para ele ir, então, agora, para a casa de uma viúva que ia sustentar ele, porque o ribeiro estava secando, porque naquela terra não tinha chovido aquele ano. Agora eu me pergunto para vocês, quanto tempo leva para secar um ribeiro? Então, a gente vê que não foi pouco tempo. E às vezes a gente entra num lugar que é provisão do Senhor e a gente quer ficar pouco tempo. E a gente não entende esse tempo do Senhor. Porém, mais uma vez o Senhor ele retira ele dali porque ia faltar provisão, porque não tinha água, e agora o Senhor envia ele para onde? Para uma casa de uma viúva. E aí eu comecei a pensar assim, pô, mas parece que é só furada, né? Porque primeiro é ser alimentado por corvo, depois tu vai para casa de uma viúva que hoje é diferente da viúva daquele tempo da viúva de hoje. Hoje as viúvas têm muito mais condições do que a viúva naquela época, né? Então ele ia para casa de alguém que não tinha condições. Só que aí eu pergunto para vocês, o que era pior? Ir para casa da viúva ou ir ser alimentado por corvos? Eu creio eu que era ir ser alimentado por corvos. Só que aí eu penso assim, ó, por que então o senhor mandou ele primeiro para lá? Porque se o senhor não manda ele para lá e manda ele direto para casa da viúva, talvez ele chegando lá, ele não ia conseguir liberar as palavras de bênção sobre a casa dela. Porque assim como nós, a gente passa, vai direto de um ponto para um ponto que parece ser um pouco difícil, a gente já murmura, a gente reclama. Agora, quando a gente tem uma vida de total provação, quando você passa, como diz a Bíblia, pelo vale da sombra da morte, depois o que é você ficar na casa de uma viúva que não tem condições, se você já passou por coisa pior? Então aqui eu vejo o cuidado e a mão do Senhor em cada detalhe. Sai daqui, vai para perto do ribeiro, porque aqui vai faltar água. Aí chega lá, chega no ribeiro, tem água. E hoje, irmãos, vamos ser bem sinceros, no preço que está a carne, você comer carne de manhã e de noite, é ou não é? Então você foi sustentado aqui por pão e carne de manhã e de noite e ainda teve água do ribeiro. Provisão do Senhor. Só que aos nossos olhos parece que são coisas difíceis, mas eu vejo que é gradativo o mover do Senhor e no tempo dele, tudo que ele vai fazendo. Agora, como ele já tinha passado por um acampamento e sendo tratado por corvos, agora ele vai estar numa casa de uma viúva, vai estar com gente. Então ele chega lá, para ele é o menor dos problemas, tanto é que ele chega aqui, ele nem reclama, nem fala nada sobre o pouco que ela tinha. Ele simplesmente ele diz assim, não, primeiro faz para mim e depois você vai fazer para você. Com o passo de fé, ele disse, cara, se eu já fui sustentado por um bom tempo por corvos, o Senhor na casa dessa viúva ele não vai trazer sustento? Então até o nosso caminhar de fé o Senhor vai fazendo gradativamente. Só que para isso a gente tem que entender alguns poréns aqui, que é o de não murmurar, que a gente está com esse coração alinhado, para que o Senhor possa ir fazendo através das nossas vidas e fazendo nas nossas vidas, porque aqui primeiro ele fez na vida aqui do profeta. Ele sustentou o profeta aqui aonde ele estava. Aí agora, como o profeta passou por aquela fase, passou por aquela aprovação, ele disse, agora você vai porque eu vou continuar te sustentando, mas eu quero alcançar outra pessoa. E aí eu fico imaginando assim, será quantas pessoas a gente deixa de alcançar por murmurar? Porque daí a gente não avança no Senhor, a gente não é aprovado, e aí o Senhor tem que ficar ali nos sustentando, provando, cara, estou te sustentando, não murmura.
Agora você foi aprovado, beleza, agora eu vou te enviar para um lugar onde tem necessidade, mas como você já foi sustentado por mim, agora você vai ser bênção lá. Chega lá e profetiza. Chega lá e declara que não vai faltar, porque você já experimentou isso sem murmurar, e agora você venceu essa fase, você vai para uma outra fase ensinar o próximo, agora que você pode confiar no Senhor completamente. Amém? Então, basicamente, o pensamento desses textos aqui era sobre isso. Era sobre isso, sobre a gente entender o passo a passo que o Senhor faz conosco. A gente alinhar o nosso coração. E aí eu pergunto para vocês, a pessoa que tem esse coração manso e humilde, uma forma simples de conduzir, de ser conduzido, na verdade, pelo Senhor. A pessoa aceita ou não a provisão da forma que vier? Ela vai aceitar, assim como Jesus aceitou. Por mais que o Senhor Jesus ele chegou a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então aqui eu vejo que às vezes a gente pede provisão, mas a gente deveria dizer assim, Pai, que não seja feita a minha vontade, e sim seja feita a tua. Então esse é o coração com que a gente teria, digamos assim, que chegar diante do Senhor, com esse coração manso e humilde. E também outra, em nenhum momento a gente vê aqui o profeta ele se exaltando, até porque o Senhor ele nos leva em situações onde que você não tem como se exaltar, porque agora você está na beira de um ribeiro sendo alimentado por corvos, você vai se exaltar em quê? E agora você vai para a casa de uma viúva, onde que ela que não tem condições é ela que vai te sustentar. Você vai se exaltar no quê? Mas ele estava cumprindo com o chamado, ele estava cumprindo com aquilo que o Senhor tinha proposto. Então, a gente tem que entender, um olhar diferente o que é o Evangelho, o que é seguir o Senhor. Que às vezes a gente foi, né, construído na nossa mente, muitas vezes, que o seguir o Senhor é só flores, que é fácil, que é tranquilo. Não. Muitas vezes nós vamos passar por essas provações. Mas se a gente conseguir olhar do ângulo do Senhor, a gente vê o cuidado de Deus, como a gente vê nesses textos aqui, em cada detalhe. Cada detalhe. Ele retira nós de uma terra, manda para outra para ser provido. Ali, por mais que a provisão não seja do nosso agrado, mas não nunca nos falta nada. E até que a gente consegue alcançar, como eu tinha falado aqui, que é a mesma característica dos homens de Deus, a mesma característica do que passou Jesus, que é que ele não se preocupava com os seus problemas, e sim resolver os problemas e alcançar o próximo. Aqui, quando ele foi aprovado e dependeu do Senhor, aí sim ele conseguiu ir para a casa de uma mulher para resolver o problema dela. Porque mais adiante aqui no texto ainda diz que além da provisão, quando ele resolveu o problema da provisão dela, ainda faleceu o filho dela. E isso ele também resolveu, porque clamou o Senhor. Total dependência e alinhamento desse coração, que é um coração de servir. Né? O porquê talvez que Satanás não conseguiu, não tinha como ter o mesmo caminho que o Senhor Jesus. Porque num coração altivo você não consegue fazer com que ele entenda o processo ou entenda o propósito. Deus ia dar uma tarefa, ou ia, assim como deu, e ele, com o seu coração altivo, quis fazer diferente. Né? E Jesus, ele obedeceu em tudo, sem questionar o Pai. Então, a gente tem que estar alerta para isso, para que quando o Senhor nos dê uma ordem ou nos peça algo, que a gente faça sem questionar, sem querer barganhar com o Senhor. Não, Senhor, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero que você vá lá para beira desse ribeiro, que eu vou te sustentar lá com carne e pão, mas é os corvos que vão te levar. Não, Senhor, se for assim, eu não quero.
Então, que o Senhor me mande para outro lugar. Vamos fazer que nem Jonas. Deus manda para um lado, aí a gente quer ir para outro. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter do nosso coração. Assim como nós falamos a respeito aqui da ceia, desse alinhamento, de a gente saber em que coração nós estamos vindo para a mesa comer com o Senhor, da mesma forma nós temos que cuidar como é que nós estamos obedecendo ao Pai. Se nós estamos fazendo dessa maneira correta. E aqui no final a gente vê que, além de ela ter a sua casa com fartura de farinha e azeite, ainda a gente viu que depois, mesmo seu filho tendo morrido, o profeta foi e ressuscitou o filho, porque clamou o Senhor. Aí agora eu pergunto, nesse texto, irmãos, até hoje era mais breve a palavra, mas em todo esse texto, eu pergunto onde que fica, digamos assim, a glória para o homem. O que a gente poderia dizer assim, mas vamos... Não, mas isso aqui ele conseguiu por mérito dele. Em nenhum local desses textos. Porque quem avisou no início, quem avisou que ia faltar água foi o Senhor. O local para ele ser provido primeiro, na beira do rio, e a provisão que ia trazer era o Senhor. Né? E aqui também tem um detalhe, que vai acontecer, irmãos, com vocês, isso é normal, com quem serve ao Senhor. O que acontece? Muitas vezes você está levando o alimento, né, que o Senhor te mandou, está levando o alimento para pessoas. Só que daí a pessoa olha para o corvo que está trazendo e diz, não quero. Então, o que a gente costuma dizer, não olhe para o corvo que está te trazendo a comida, mas olhe para aquele que enviou o corvo com o alimento. Então, esse corvo aqui, não olhe para ele. Para quem mandou o alimento? Quem mandou o alimento? Então, irmãos, não pensem que vocês não passarão por isso. Porque as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, não, esse corvo... Que comida esse corvo vai me dar? E muitas vezes vão passar fome. E aí é o perigo. Porque quem passa fome, e quando eu falo em fome, não é essa fome que a gente sente 10, 15 minutinhos antes de almoçar, antes de tomar um café. A fome que eu digo é a fome de você não ter o que comer por dias. É como algumas crianças da África que estavam fazendo bolacha de terra para poder comer porque não tinha alimento. É como o pessoal da Venezuela, que vocês sabem que eles não têm nada de alimento, até seus animais de estimação, eles estão consumindo. E não precisamos ir longe para a gente ver pessoas em estado de morar na rua, que a gente vê quantas pessoas vocês vê passando com carro ou passando a pé, você vê pessoas revirando lixo, procurando alguma comida, alguma coisa. Então está bem próximo de nós. Então, isso é só para a gente ver que quem tem fome vai comer qualquer coisa, porque se não comer, morre. E esse é o perigo da questão do crente, do cristão. Porque que acontece? Se não se alimenta das coisas de Deus, né, e Jesus já disse uma coisa, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Então, se a gente não se alimentar dessa forma, de alguma coisa a gente vai ter que se alimentar para não morrer. E aí começa o perigo, porque daí a gente começa a buscar livro de autoajuda, livro de autoconhecimento, coaching, um mundaréu de coisa, tudo quanto é coisa. Vira uma salada de fruta. O detalhe é que nenhum desses alimentos foi enviado pelo Senhor, porque você não recebeu o corvo que estava trazendo o alimento. Então, até nisso, o corvo também não teve mérito nenhum. Até o corvo teve que... Gente, olha, meu Deus, gente. A gente precisa entender isso, para a gente ver que a gente não tem mérito nenhum. A gente é só obediência. Até o corvo aqui teve que obedecer, porque se ele comia carne, quando ele foi levar a carne para o profeta, ele não pôde comer a carne do profeta. Até o corvo teve que ser obediente. E às vezes a gente não quer ser.
Então, nós não temos méritos nenhum. Nós só temos que ser gratos por ainda poder fazer parte desse plano do Senhor. Aqui com a viúva, ele não teve mérito nenhum também, porque foi o Senhor que mandou ele lá para ele ser suprido por ela. A única coisa que ele fez foi ele agora expressar uma experiência que ele já teve. Porque ele diz aqui que ele profetizou, ele disse que não ia faltar a farinha e nem azeite. Né? E a gente acha, mas o profeta, ele abriu a boca e profetizou. Ele só compartilhou com ela o que ele já tinha experimentado. Porque assim como não tinha faltado alimento para ele, ele vou dizer assim, confia no nosso Pai, confia no Deus, porque eu vim de uma situação onde ele não deixou passar fome nem sede. E se ele não deixou eu passar fome nem sede, você também não vai deixar passar. Então, em nada nós temos mérito. O mérito é todo dele. Ele faz tudo por nós. Até a Bíblia fala que é o querer e o fazer e o operar, tudo é por ele, é ele que faz em nós. Não temos como reconhecer Cristo se o Espírito Santo não habitar em nós. Porque é ele que nos revela, é ele que testifica. A gente pode conhecer de ver, mas ter a revelação é só aqueles que têm um Espírito Santo. Então, até para a gente ter revelação de quem é ele e o que ele fez, a gente depende do Senhor. Para ver o quão benigno, quão misericordioso Deus é. De não precisar de nós, mas ele nos fez participantes de todo esse plano perfeito, que é a única palavra que eu consigo achar para o Senhor, é ele ser perfeito e único, e o plano dele ser perfeito. Então, irmãos, o texto que eu tinha para compartilhar, ou aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, é sobre isso, sobre a gente reconhecer o nosso lugar. Né? A gente vai entrar em batalha, vai entrar em guerra, sim, mas tudo aquilo que a gente fazer, nós temos que entender que a glória é dele. Assim como o Davi, quando cortou a cabeça de Golias, ele não veio dizer que, se não fosse por mim, o exército tinha desfalecido. Não, em nenhum momento a gente viu isso. Ele ainda se colocou diante de Saul, ele disse, eu sou filho do teu servo. Então, esse é o coração que o Senhor deseja para esses dias. Que a gente entenda aonde que nós temos que estar, para que Ele possa fazer através de nós e que a gente possa se beneficiar de fazer parte de tudo aquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas, né? E lembrando das características de quem escolhe esse caminho do Senhor Jesus, da humildade e mansidão, que é padecer pelo próximo, é você pensar no próximo. Então, você tem problema? Larga na mão do Senhor. Ajude ao próximo. Assim como depois que ele experimentou da provisão do Senhor, ele foi fazer isso na casa da viúva. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí por eu poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem me chamado a atenção, daquilo que tem pegado a vara em mim. Né? Então, porque a palavra sempre chama a atenção da gente primeiro. E o Senhor tem me conduzido a cuidar do meu coração para que ele vá para esse rumo, para que eu não desvie e para que eu não tome o mesmo o caminho que Judas, né? Mas sim que mesmo falho eu siga o caminho dos discípulos. Amém? Amém. É isso. Fábio, se quiser dar sequência aí, fique à vontade. Vou falar então. Fecha o teu microfone aí, por sim. favor. Então, né, como sempre, eu vou usar a mesma palavra porque é aplicada para esta ministração. É pontual que o Senhor colocou no coração do Rony, complementando a palavra de tarde, né?
sobre o nosso comportamento como filhos, como o Espírito Santo vai conduzindo lindamente, né? Tudo aquilo que ele quer comunicar aos filhos. E isso só tem uma palavra, que é amor. Ele nos ama de tal forma que ele não quer que efetivamente a gente seja o mesmo. A gente tem que mudar, tem que ver através dos olhos dele. Amém? E é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Abre o microfone, fale um pouco. Show. Essa palavra muito importante de Elias. Elias foi um homem humilde, obediente perante o Senhor. E ele é tão humilde que ele estava aprendendo com profetas, com sacerdotes, quando ele veio receber a visão, e ele se sentia que não era grandioso para receber tudo isso que Elias recebeu, né? E foi dado a ele, sobretudo, né, uma grande missão sobre suas mãos, né? Porque a parte que ele fugiu de Jezebel é uma das melhores, né? Que Jesus, Deus fala, Elias, Elias, sai da caverna, né? E ele, eu, Senhor, não, mas tu mataste um exército, o rei, e está com medo da Jezabel. E aí foi quando e ele foi entre 4 e 5, né? Para enfrentar ela, né? Então, uma posição que ele honrou a Deus, e Deus honrou ele de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, que Elias, né, e Enoque foram os únicos que subiram aos céus de carne e osso, como nosso rei, né, Jesus. E ele voltará, o Elias, sobre a carruagem de fogo, né,